d'Água é um poema feito pelo Gessi Quirino que revelou, fez com que ele fosse conhecido, porque era uma lata que foi era aproveitada em vários sentidos. Depois dela ser usada com a substância que tinha querosene, outra substância qualquer, se lavava, ficava carregando água com ela. E depois ela furava, se botava remendo, e depois ia carregar concreto, e depois ia assar castanha. E o Gessi Quirino fez o seguinte poema: e eu que fui enjeitada, só porque era furada, me botaram o pau na boca, sabão grudaram no furo, me obrigaram a levar água, muitas vezes pendurada, muitas vezes no jumento. Era aquele sofrimento, as juntas enferrujadas. Fiquei com fundo comida quando pensei que tivesse minha batalha cumprida. Um remendo me fizeram, tome madeira no fundo, tá? Tome água e leva água, tome água e leva água. Daí nasceu minha mágoa. O pau da boca caía, os beiços não resistiam, me fizeram troca-troca. Lá vem o fundo para a boca, lá vem o pau para o fundo. Mas que trocado mais sem graça na frente de todo mundo. E tome água e leva água, já quase toda enfadada. Provei lavagem de porco, aí mexeram de novo, botaram o pau na beirada e assim desconchavada, medi areia e cimento. Carreguei muito concreto, molhado, duro e friento, sofri de peitos abertos, levei baque, dei peitada, me amassaram as beiradas, cortaram minhas entranhas. Lá fui eu assar castanha, fui assim escancarada, servi de coxo de porco, servi também de latada. Se a coisa não complica, talvez eu seja uma bica pela próxima invernada. É inverno, é chuva, é água, e eu encherei outras latas, cumprindo minha jornada. Nós temos também aqui uma sabatina, vou falar aqui com o meu amigo Saulo, sobre o senador e o matuto. E o senador, conversando com o matuto, fala, senador. Se eu pedir de Mané Linguiça, sendo um presidente de banco de feira, como o senhor vê a situação econômica do Brasil hoje? O Brasil está se acabando ligeirinho, feito sabão em mão de lavadeira. A seu ver, qual a causa desta situação de crise em que o país se encontra? Falta de medida, meu compadre. Cada qual só devia estirar a perna até onde lhe chega o lençol. Mas o governo promete ajustes para resolver o problema da crise, não promete? Só que ovelha prometida não diminui rebanho, né? E quanto aos novos rumos que o governo está tomando, qual a sua opinião? Para quem está perdido, todo mato é caminho. Na sua opinião, o que o governo deve fazer para sair da crise? Deve deixar de mel, que a instrução é de farinha. E o que o senhor acha do problema dos rombos no poder público? O problema está na seca. Seca ruim é que ensina o boi ser fujão. Agora vamos falar de Nordeste. Como é verdadeiramente o quadro da seca no Nordeste? Olha, de bicho de cabelo, só quem escapa é escova. De bicho de fôlego, só quem escapa é fole. E animal de 4 pés, só quem escapa é tamborete. O senhor não acha que o governo tem realmente vontade de resolver este problema da seca? O que mais se pede neste mundo é vontade. E cuspe no chão. E os açudes que os governos já construíram? Açude de papel e cuia embocada não ajunta água não, compadre. E quanto aos políticos que já deram a palavra que vão resolver essa situação caótica do Nordeste, o senhor também não acredita? Olha, compadre, sol de inverno, chuva de verão, choro de mulher e palavra de ladrão, esse aqui não fia não. Mas o senhor não acha que a atual situação econômica está afetando pobres e ricos e o próprio governo? Tá nada, homem. O pau entorta no cu do rico e do governo, mas só se quebra no do pobre. Como é que o pobre está sobrevivendo nessa crise? Gato com fome come até farofa de alfinete. Como o senhor vê a justiça no Brasil? Da justiça, o pobre só conhece os castigos. E como o senhor está vivendo agora? Nasci nu, estou vestido, para morrer pelado não custa. O que o senhor acha da classe política brasileira? Olha,
Compadre, olha, compadre velho, tem um magote aí dentro, tão bom de roubo, que se vendesse cavalo, achava um jeito de ficar com o galope. E quanto aos prefeitos e vereadores? Ah, meu filho, esses aí estão ensinando o rato a subir de costa em garrafa. E quanto à oposição? A oposição. O senhor acredita nos partidos de oposição? O senhor acha que são realmente o que dizem? Íntegros, retos, austeros? O senhor é sempre assim, de poucas palavras? Palavra de homem é um tiro. Falar sem caráter é atirar sem apontar. Como homem do povo, que recado o senhor tem para os governantes? O recado é uma verdade. A gente nunca se esquece de quem se esquece da gente. Eu lia cordel nas casas de farinha para as pessoas, por matuto, na roça, levava o livrinho da cidade, e eles gostavam de reunir o pessoal, mandava chamar os compadre Kinga, compadre Bill, etc. E vinha aquela familiarada toda para ver eu ler cordel, e eu aprendi um pouco, e escrevi alguma coisa. E de lá para cá, isso foi década de 50 ainda, mas o cordel foi perdendo terreno para televisão, mas mesmo assim não morreu. O cordel está vivo e muito vivo. E eu, em 84, eu resolvi escrever um livrinho de cordel, contando algumas coisas que podiam acontecer no futuro. Eu fiz o livrinho Nordeste do Futuro. E diz assim: imaginando o Nordeste exportando tudo para o mundo inteiro, o Nordeste sendo o celeiro do mundo, e há uma previsão de um padre, Frei Damião, que disse que o Nordeste seria o celeiro do mundo, e que o efeito estufa foi anunciado na televisão, que iria dar 50 graus de calor em outras terras, e aqui no Brasil também, nas grandes metrópoles, mas que o Nordeste não sofreria essa consequência. E me veio a ideia de fazer um livrinho, imaginando o nosso Nordeste rico, exportando para o mundo inteiro. Então eu escrevi mais ou menos assim: estive no Nordeste há pouco, não quero com isso abismá-lo. Vi coisa inacreditável, muita mão cheia de calo, fazendo muito volume de verdura e de legumes para São Paulo enviá-lo. Tinha gente satisfeita, sorrindo de boca aberta, fazendo tudo apressado, as coisas sempre corretas, limpava, plantava e colhia, e a chuva sempre caía no dia e na hora certa. Para os parentes do sul, mandando muito dinheiro, de saco cheio um monte da altura de um pinheiro, os bancos não pôde aceitar, tiveram então que mandar em um navio estrangeiro. Plantio de cana era tanto, só acredita quem viu. Mais de 1000 destilarias, álcool para todo o Brasil. O presidente gostou e a OPEP mandou para a ponte que caiu. E a OPEP já tinha um pedido encomendado de álcool, com muita urgência, pois estavam precisados. Petróleo já lá não tinha, para fritar uma galinha tinha tudo se acabado. E toda a imigração corria para o Nordeste, japonês, italiano e antigos cabras da peste que suas terras deixaram e agora regressaram para fazer novo teste. Eu vi uma encanação subindo e descendo o morro, era água para São Paulo, já pedia por socorro, que tão seco lá estava que os postos então disparavam correndo atrás dos cachorros. E toda aquela caatinga que o mato não crescia, agora é tudo floresta com onça, veado, cutia, anta e tamanduá, tudo isso eu vi por lá, mais de 100 mil vi num dia. Vi uma criação de gado, holandês, búfalo, zebu, que ia para o matadouro, morrer sem nenhum lundu, para fazer charqueada e mandar 1000 toneladas para o Rio Grande do Sul. Arroz e muito feijão e também muito fubá, carregavam 100 carretas para Goiás e Paraná. Também pediam farinha, que por lá quase não tinha, estava prestes a se acabar. E as crianças perderam aquele ar de tristeza. Agora brincam sorrindo, pulam com muita destreza, brincam de quebrar os potes. Cada um é mais um forte que cresce lá com certeza. Todas as mães estavam certas que os filhos iam ser felizes. Com toda aquela fartura, não ia existir mais crise. Cada filho que nascia, o marido repetia, mandando brasa em reprise. E os velhinhos de lá, muito felizes eles estavam, pois viram seus sonhos antigos, como é que eles brotavam. Não temiam mais a morte, pois eles tiveram a sorte de ver o que tanto sonhavam. Os açudes que eram secos agora viraram lagos, virou área de lazer, zelados com muito afago.
compensando o sacrifício que fizeram num suplício e também muito mal pagos. A estátua de Padre Cícero botaram uma capela, fizeram outra maior, bem acabada e mais bela, que a estátua da Liberdade, sem querer fazer maldade, ficou pequena para ela. Passei no interior, numa bem pobre casinha, me ofereceram um almoço com carne de sol e galinha, que depois de almoçado sobrou ainda um bocado para dar para a cadelinha. E o Nordeste cresceu, tornando-se uma potência, o maior exportador para os países em carência, ajudando sempre os seus, não perdeu a fé em Deus e mais forte a sua crença. Passei na beira do cais, era grande exportação, cerveja para a Alemanha e peixe para o Japão, para a América ia trigo e muitas caixas de figo e para a Itália macarrão. Na margem do São Francisco as oliveiras visitei, tinha tanta azeitona que quase por lá fiquei, que iam ser enlatadas para a Espanha enviada, a quantidade eu não sei. E as maçãs tão bonitas que estavam encaixotadas, prontinhas para embarcar, toda madura e corada, vendida para a Argentina, que cumpria sua sina comprar maçãs exportadas. Ali perto tinha uma fábrica que se enlatava azeite, mandavam para Portugal, onde tinham bom aceite. Era boa lataria e na sua estamparia o Padre Cícero enfeite. E a nossa dívida externa já estava a duplicar, sendo para receber em vez da gente pagar. O FMI precisava, a gente logo mandava o que mandavam buscar. Até a nossa música passamos a exportar, o mundo inteiro aprendeu todo o nosso balançar, chachado, frevo, baião, forró dançado no chão e a capoeira gingar. Foi quando a Sudene viu a sua missão cumprida, ajudada pelo tempo, fazendo um revel na vida de uma grande região, cumprindo sua missão numa terra prometida. E a Sudene partiu para um outro lugar, teve que mudar de nome para se adaptar a uma nova região e cumprir sua missão, começando a trabalhar. E o nosso presidente, um homem que nunca erra, tá na cara, nordestino, bicho de sangue na guerra, que gritava bem contente: vamos trabalhar, minha gente, fazer o celeiro da terra. Depois de ver isso tudo foi quando me acordaram e eu fiquei muito triste porque a mim não deixaram o meu sonho terminar para ver como ia ficar o que sempre eles sonharam. Esse sonho que eu tive tinha sido motivado por vários noticiários terem todo publicado que a terra ia esquentar e o Nordeste mudar para melhorar seu estado. Só espero que não venha a outros prejudicar, pois assim não se viria uma gente alegrar e outras ficar chorando, aí fortuna chegando, trocando só de lugar. Mas se o tal efeito estufa um dia acontecer, essa gente que tem lá acordando ao amanhecer, farão meu sonho verdade, tornando realidade, provará a quem viver. O nordestino é um forte. Aqui eu fiz um acróstico com o meu nome, o vídeo, que diz assim: o nordestino é um forte, vivendo com o que come. Imagine com fartura, deve ser um super-homem, irá plantar tudo aquilo o que o povo consome. Tem também aqui uma que eu fiz que meus amigos gostaram e está sempre me cobrando para me falar. É Diálogo de Automóveis. Diz assim: alô Plymouth, como vai Mercedes-Benz? Austin, Austin. Este mundo é um mundo de Mercury. A gente nasce, Chrysler, Ford, faz Fiat, fica Volvo, vai para Brasília, já velhinho e morre. Aí tem o nordestino perto e disse: Vox, essa história de lá não vê não, mas de cá vê. Eu não contei para ninguém, contei para ti. Logo, logo verás que eu mereço até um prêmio. Eu fico até besta. Eu uno tudo e vê que coube muita marca de carro dessa história. Tem para toda marca, porque minha protetora é Santa Ana. Viu quanto carro eu coloquei? Vê que traz quase Celta a minha história, porque eu crio, eu tenho ideia. Agora Siena, se é na sua história, você não me ofusca. Não fica tirando Honda, porque a minha história está em focos e tem estilo. Se você não gostou, me dá uma coça que eu vou ficar muito punto. Agora vem cá, me fite, não me engane, porque se você fizer uma história igual a minha, você me dublou. Você não é palio para mim? E se ainda estiver chateado, centra num Picasso
que eu vou fazer a maior fiesta, porque a minha história foi um verdadeiro gol. Essa história foi Foxy.